Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade hoje ao nosso propósito, esse propósito de realmente conseguir fazer aquilo que agrada a Deus, trabalhar em direção a esse dia que seja realmente inigualável. E para isso, vamos viver esse propósito com toda intensidade, todos os dias, no foco de salvar o máximo de vidas para o nosso Deus. Vamos orar? Espírito Santo, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nesse momento nós nos colocamos na tua santa presença e te pedimos que o Senhor venha dirigir os nossos pensamentos e despertar a nossa fé na direção daquilo que mais agrada ao Senhor, e é, primeiro, estarmos salvos e depois poder salvar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, pessoal, para aqueles que ainda não sabem, nós estaremos vivendo todos os dias às 10 da noite aqui esse propósito do dia inigualável. Rumo a um dia inigualável, um dia sem igual, baseado em Josué. E todos os dias nós vamos procurar meditar aqui nas palavras de Deus no livro de Josué. E como nós falamos ontem, né, Josué, ele primeiro recebeu algumas orientações de Moisés. Eu achei isso muito interessante. E isso vai ser uma das bases também, apesar de não ser no livro de Josué, no livro de Números, capítulo 11, versículo 28, e Josué, meio enciumado, ele fala para Moisés: Moisés, meu senhor, proíbe que façam isso. Existiam 70 que foram escolhidos por Deus, 70 anciões para ajudar Moisés a liderar, e desses 70, Josué, ele viu eles recebendo a presença de Deus, profetizando, e dois depois, mesmo separado dos 70, continuaram a profetizar. É interessante saber que aquilo que Moisés desejou naquela época é o que Deus deseja hoje fazer na vida das pessoas, né? Você vê que Moisés falou, chamou a atenção de Josué para não ficar enciumado, e Moisés disse: seria maravilhoso se todo o povo do Senhor fosse profeta, e se Deus colocasse seu espírito sobre todos eles. Então, seria maravilhoso se isso acontecesse, e é esse o trabalho maior que o Bispo Macedo tem tido, toda a Igreja Universal tem tido, um trabalho de realmente nós levarmos as pessoas a serem cheias do Espírito Santo. Essa excelência que vem de Deus, ela só vem através da pessoa do Espírito Santo. E esse é o nosso foco, que nós venhamos salvar no nome do nosso Senhor Jesus. Eu vou ler aqui para vocês hoje Josué capítulo 1, no versículo 5, nessa versão que eu estou lendo aqui, que é a King James, 1611, que diz assim: não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Olha só que coisa forte, poderosa, né? Não haverá homem capaz de permanecer em pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Em como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Olha só que promessa maravilhosa de Deus, e como é maravilhosa essa garantia que Deus nos proporciona de que Ele estará conosco. Olha que segurança, né? Que segurança que nós conseguiremos realmente ter um dia inestimável, um dia inigualável, um dia sem igual. Dia sem igual, um dia inigualável. Nós teremos no dia 16 de agosto, vai ser esse dia inigualável aqui na nossa Catedral de Sorocaba, com o Bispo Renato Santos. Vai ser um dia que nós vamos trabalhar para que todos os jovens, todos os familiares estejam aqui. Vai ser um encontro jovem, encontro em família, a bênção das gerações. Encontro da amizade em família, a bênção das gerações. Então, vai ser algo muito especial, muito forte mesmo, e com certeza Deus vai agir, já está agindo na nossa vida, e vamos todos os dias confirmar pessoas para esse grande dia. O versículo 6, ele dá a condição para que Deus seja com ele e seja conosco o resto da nossa vida. E ele nos ensina assim:
ser forte e de boa coragem. Em outra versão fala muito corajoso. Pois para este povo dividirás a terra por herança, qual jurei aos seus pais. Mas ele fala, ou seja, aos quais jureis a seus pais, que lhes daria. Somente ser forte e muito corajoso. Não é necessário que sejamos fortes, porém também muito corajosos. Então, não adianta somente ser forte, também tem que ser corajoso, e não só corajoso, mas muito corajoso. Muito corajoso. Tu passas a observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Então, não existe outra forma de nós prosperarmos, de nós vencermos. O que é prosperar? Prosperar é crescer, prosperar é desenvolver, prosperar é fazer acontecer aquilo que Deus sempre sonhou para nós. Prosperidade não é algo simplesmente monetário, financeiro. Mas prosperidade é vencer em todos os sentidos. Aonde pisar a planta dos nossos pés, nós vencermos, nós tomarmos posse daquilo que Deus deseja nos proporcionar, e que essa força realmente entre em você, essa força entre dentro de cada um de nós, para que nós não venhamos nos apartar da palavra dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Você vê que, como nós temos dito, né, Moisés, ele representava a lei, e a lei não pode levar para o céu. A lei não pode levar à terra prometida. A lei só mostra o caminho. A lei guia até a porta da terra prometida. Mas somente o Senhor Jesus nos faz acessar a terra prometida. E o nome Josué, lembrando mais uma vez, ele tem o mesmo significado do nome do Senhor Jesus e as mesmas palavras do nome do Senhor Jesus no hebraico, no original. Significa que Deus salva, Deus é a salvação. Então, somente Ele é a salvação. Somente Ele nos guia à terra prometida. Então, que Ele nos dê essa capacidade vinda da palavra dele, para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir em frente, rumo ao alvo, rumo a um dia inigualável, um dia sem igual, um dia que Deus de fato será glorificado na nossa vida e através da nossa vida. E para isso, como Moisés falou, poxa, quem dera todos pudessem receber o Espírito de Deus, para que todos fossem profetas, para que todos pudessem profetizar. Então vamos determinar isso. Que todos vocês, nessa reta, desse propósito, recebam a presença de Deus e possam profetizar. Profetizando, possamos realmente alcançar o propósito de Deus, fazer um dia inigualável, um dia que a presença de Deus será derramada sobre todos. A maldição será quebrada e a bênção das gerações será entregue. Tá bom? Vamos abençoar vocês agora e todos que virão nesse dia. Espírito de Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que de fato se realize os teus sonhos, que se realize os teus propósitos, que a tua obra seja feita na nossa vida e através da nossa vida, os teus sonhos se realizem. Meu Deus, que nada venha a ser um impedimento para que os teus sonhos se concretizem na vida dos teus jovens, dos teus obreiros, dos teus servos. Muito pelo contrário, que a tua palavra se cumpra de forma indescritível, incomparável e impossível de ser revogada. É a tua palavra, meu Pai, é palavra de rei, é soberano. Então, que a tua palavra se cumpra em nossas vidas e não a palavra do diabo. Que a tua palavra se cumpra na nossa vida e não as maldições que o diabo quer lançar sobre nós. Que a tua palavra se cumpra e não, meu Deus, tudo aquilo que o diabo tenta fazer contra nós. Todos os planos do diabo sejam frustrados, cancelados, todos os demônios que trabalham contra nós sejam queimados e batam em retirada e que saiam agora. E eu ministro a tua presença sobre os teus servos, para que todos nós possamos profetizar e que de fato a tua palavra maravilhosa se cumpra na nossa vida e através da nossa vida, na vida de cada um dos teus servos e servas. Eu profetizo o que eu determino em nome do Senhor Jesus
E você que crê de todo o seu coração, diga bem alto: eu creio. Amém. Graças a Deus. Sem uma autoridade para salvar, e nós profetizamos um dia sem igual, uma vida sem igual, uma presença inigualável que é a presença do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até amanhã. Vamos continuar vivendo esse propósito. Deus abençoe.